cada um no seu quadrinho. Bom, chamar aqui nessa mesa. Bom, para começar, vou começar por ele. Primeiro, começar por ele. Como eu falei, o Cada Um no Seu Quadrinho começou de bate-papos na internet. E esse foi um dos caras que é um grande parceiro, é um grande amigo, é um companheiro de carnaval. Conheci ele botando bloco na rua, todo mundo lá, seminu, purpurina, água amarga, aquela coisa toda. E aí eu descobri que, além de um grande carnavalesco, ele era um grande fã de quadrinho e promoveu um curso, né, de quadrinho. Se você tem outro nome, ele vai falar, de mais que envolvia quadrinho e sociedade, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tanto que até quando o menino falou que tinha um curso de quadrinho na Rural, eu falei, pô, o cara não quis fazer o curso de quadrinho do Videira, mas não, acho que ele estava falando de outra coisa. Mas aí, é isso, senhoras e senhores, hoje um acadêmico de quadrinhos aqui para vocês, André Videira, carnavalesco, quadrinista, acadêmico, professor. Uma salva de palmas, faz barulho aí, Circo Voador! E também um cara que esteve aqui já como musicista, né? Hoje está aqui como palestrante, né? Coisa boa. Senhoras e senhores, quando a gente marcou esse evento, a gente nunca imaginou que na segunda anterior a ele, a Carol Ito ia ser a primeira mulher a estar no Roda Viva, representando lá como cartunista. Por outro lado, acho que a importância desse evento é também falar assim, caramba, só em 2023 botaram uma mulher para desenhar lá o Roda Viva. Então, será que a gente realmente não está atrasado em muitas coisas? Será que realmente a gente não precisa ocupar mais esses espaços com mais diversidade? Então, senhoras e senhores, ela que faz umas tirinhas ótimas, ela que é a melhor sommelier de brinquedinhos, brinquedinhos e tal, ela que, enfim, tem uma vida e que está desde cedo preocupada com o after, né? Ela não chega, os outros vieram antes, ela só fala assim, o que tem domingo depois do evento? Vamos ter que providenciar, tá, Daniel Paiva? Já vai chamando o pessoal que é da virada aí e tal, porque acho que o pessoal quer ficar até segunda de manhã pela Lapa. Senhoras e senhores, é uma honra chamar aqui para essa mesa Carol Ito. Faz barulho aí, Circo Voador para Carol! Pessoal, vocês sabem que brasileiro é noveleiro. O brasileiro quer saber o que vai acontecer no dia seguinte. Eles acompanham as coisas com afinco. E eu fico muito feliz porque, às vezes, algumas obras de quadrinhos, elas realmente saem da bolha, como dizem, da bolha, mas realmente atingem, né, outras pessoas pelas camadas que estão trazendo, pela sensibilidade. A gente tinha feito esse projeto para acontecer em 2022, mas estamos fazendo ele só em 2023. Eu tive certeza que a gente tinha convidado uma pessoa muito especial no último Natal, quando ela fez uma postagem assim: me perguntam por como é que eu faço os roteiros da Confinada e dos Santos. Pois bem, alguém da minha família, ela citou, eu não vou lembrar, mas não pôde estar com a família porque dobraram a diária para a pessoa, ou deram uma diária a mais para a pessoa estar fazendo a ceia de Natal da família, que é a emprega. Essa semana saiu, como eu falei, a coisa da novela, o logotipo, né, da historinha lá do Cafuné. Cara, foi comoção nacional. Parou, como é que fala? Zerou a internet, parou a internet. Todo mundo. E aí foi que eu vi lá um monte de pessoal comentando, que eu sei que não leu nunca um gibizinho assim daqui ou dali, mas estava todo muito, muito feliz com o lançamento do logotipo da Cafuné. E depois, antes dela vir para cá, deixou todo mundo apreensivo, porque o cara vai sair armado para encontrar outra pessoa lá, e meu Deus do céu, o que vai acontecer? Essa semana a gente vai saber. Tá, a suspense está no ar. Então, assim, para esse Brasil, né, que parou para Irmãos Coragem, quem matou Odete Roitman, a próxima vítima, quem é o assassino, Avenida Brasil. Pô, essa pessoa, como parceiro de profissão dela, que é o Leandro Assis, que por acaso foi o professor do Darcy Ribeiro, Leandro. Leandro Assis é fã de Thelma e Luiz. Já te aplicou, Thelma e Luiz? Ele fala que é o melhor roteiro, para você entender o roteiro tem que ver Thelma e Luiz, não sei o quê. Primeiro 2, 3 atos bem definido. Então, ela e o Leandro Assis faz um dos quadrinhos que eu acho mais notáveis desse momento, que dialoga muito com tudo, não só que vivemos, mas que precisamos refletir e pensar sobre qual é a sociedade que a gente quer. De fato, qual é a sociedade que a gente quer. Então, senhoras e senhores, recebam aqui essa
roteirista aí de Confinado e Santos. Priscila, por favor, uma salva de palmas, faz barulho aí, Circo Voador! Bom, e agora eu vou para ali, que eu quero assistir também, uma boa conversa. Desde já, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje no Circo Voador. Uma grande honra ter vocês três aqui com a gente. Vamos adiante. Vou usar esse aqui que já está funcionando. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Lencinho, obrigado pelo convite. Obrigado, Nath, pela produção incrível do evento. Bom, obrigado por me colocar nessa mesa com essas duas grandes artistas das quais eu sou leitor e sou fã, né? Eu que não sou nem produtor, nem desenhista, nem roteirista, nem editor de quadrinhos, sou só um professor e um leitor muito apaixonado de quadrinhos. Vou fazer uma fala aqui tentar fazer uma fala muito rápida, que nem sempre eu consigo, para passar então a palavra para as duas estrelas dessa mesa. E eu fiquei me perguntando, pensando na fala, quando é que eu me dei conta de que os quadrinhos explicam o mundo, né, para falar um pouco do tema da mesa, né? E eu me formei leitor de quadrinhos nos anos 80, mais ou menos na mesma época que o Lencinho, né? E apesar dos anos 80 ter sido o momento da emergência no Brasil, do que a gente talvez possa chamar de quadrinhos sérios, né, ou quadrinhos de adulto, talvez seja melhor, porque quadrinhos sérios, né, nessa leva dos anos 80 tinha coisas como a explosão do de Grude Paulista, né, de Angeli, Laerte e Glauco, né, da Circo, da emergência de uma certa linha de publicações do underground, né, o Animal, nos anos 80, publicava muito underground espanhol, italiano. Eu me formei leitor de quadrinhos nos anos 80, também muito como o Lencinho, lendo as publicações da Marvel e da DC pela Abril, né? Foi assim que apareceu. Eu me lembro até hoje, eu era office boy no centro de Niterói e passei na banca de jornal e vi uma historinha em quadrinho do Batman em formato maior, meio mais cara, fiz uma economia que ali comprei um negócio chamado Cavaleiro das Trevas. E a minha memória, assim, meu registro do Batman nos anos 80 era muito registro daquele seriado Camp do Adam West, né? Ou do Batman lá do Super Amigos, né? E estava esperando uma revistinha do Batman e sentei na loja onde eu trabalhava e comecei a folhear e tomei um susto, né? A noção de que os quadrinhos estavam virando uma outra coisa, né? Estavam virando um negócio mais sério, né? De modo que quando a Abril começou a lançar uma linha de publicações que chamava Graphic Novel, né, e eu não sabia o que essa palavra significava, a minha impressão é que essas publicações chamadas Graphic Novel da Abril eram esse lugar de publicar quadrinhos de super-herói com narrativas mais sérias e com uma arte mais luxuosa, né, uma coisa mais artística. E era isso, publicava histórias do próprio Batman, né? Foi publicado o Piada Mortal, a história do Homem-Aranha, né? Dos X-Men, e comecei a comprar as graphic novels da Abril. E aí lá pelo número 6 ou 7, não me lembro agora, dessas graphic novels, apareceu um negócio que se chamava O Edifício, né? De um autor chamado Will Eisner, que eu conhecia, porque já tinha ouvido falar também desse personagem que o Will Eisner fazia nos anos 40, que era meio super-herói, meio detetive pulp, que era o Spirit, e comprei. E eu acho que foi esse contato com o edifício do Eisner que me deu essa noção, dessa ideia de que os quadrinhos explicam o mundo, para voltar de novo ao tema da mesa, né? Uma história que não era uma história sobre personagens fantásticos, sobre heróis com superpoderes ou sobre aventuras espaciais, mas era um título que pretensamente girava em torno de um edifício, né, que muita gente aqui conhece, mas que, na verdade, o edifício era o mote, né, era o ponto de partida para 4 histórias de 4 personagens que eram sujeitos da vida comum. Um violinista frustrado, um dono de empreiteira fracassado, um casal apaixonado, né?
histórias que falavam do cotidiano, histórias que falavam do banal, histórias que falavam do diário, histórias que falavam do comezinho, histórias que falavam da vida da gente, de alguma maneira. Ainda que fosse uma história de personagens nova-iorquinos, né, eram histórias que falavam da vida da gente. Esse estilo da graphic novel, né, de certa maneira, foi esse espaço de falar da vida cotidiana, né? Essa categoria que o próprio Eisner, de certa maneira, criou, né, e esse nome que ele mesmo inventou, né, meio uns 10 anos atrás, em 78, o Eisner inventa esse estilo narrativo da graphic novel, né, quando publica um outro livro chamado Um Contrato com Deus, também é uma série de histórias de sujeitos comuns em Nova York, e inventa esse nome, né, e é muito interessante esse nome graphic novel, porque é a percepção do Eisner de que era preciso criar um novo nome para fazer esse tipo de quadrinho que estava sendo começado a fazer a partir dos anos 70. Né? Porque os americanos chamam quadrinhos de comics, né? Que é uma categoria usada a princípio para falar dos quadrinhos cômicos, dos quadrinhos de humor, né? Mas que virou uma categoria geral para falar de quadrinhos que falam de um mundo fantástico, né, de um mundo que não é sério, né, de um mundo de fantasia, seja os quadrinhos de humor mesmo, né, ou seja os quadrinhos de super-heróis. Né, e que é diferente do jeito que outras línguas se referem ao quadrinho. Né. A gente, por exemplo, se refere a esse tipo de arte pelo recurso gráfico ao quadro. Né, a gente chama de história em quadrinho, então a gente se refere a isso pela ideia de que essa é uma arte sequencial, como o cinema é. Né. Os franceses, os portugueses, se referem a isso com o nome de bande dessinée, ou de banda desenhada, a ideia de que essa é uma mídia que opera pelo desenho, pelas ilustrações. Né? E os americanos escolheram esse jeito doido de chamar isso pela ideia de que essa é uma produção não séria. Então, Eisner inventa um pouco essa outra forma de comunicar pelos quadrinhos, que é a ideia das novelas gráficas, dos romances gráficos, né? Em que, então, né, o quadrinho assume essa tarefa de falar do mundo como ele é. Então, a gente está falando agora, né, Priscila, ali fora, que, na verdade, não é verdade que os quadrinhos só começam a falar do mundo quando esse tipo de narrativa, que a gente chama de graphic novel, surge. Né? A gente está falando assim, o Capitão América, nos anos 40, estava tematizando o nazismo, a Priscila lembrou ali fora. Né? O Flash Gordon, né, nos anos 40, era uma grande narrativa do imperialismo, né? O herói louro, branco, que vai para o mundo distante combater o império do mal do imperador Ming, né? que é o alienígena que é rei do planeta Mongo, mas, na verdade, é o imperador chinês, é o perigo orientalista, né? O perigo oriental. Né? O próprio Batman, né, é uma grande narrativa, é um grande discurso sobre crime e justiça, sobre vigilantismo, sobre o papel da polícia. Né? Tarzan e Fantasma são duas grandes justificativas do colonialismo europeu, da superioridade do homem branco. Né? Bom, pro bem e pro mal, as próprias graphic novels da Abril, essa série, começa com um título que se chama... como é que chama mesmo? Vou esquecer agora. Deus ama, o homem mata, eu acho. Alguém me corrija se eu estou errado. Que é uma história dos famosos X-Men, né, da equipe de mutantes da Marvel, que estão lutando nessa graphic novel não contra uma super equipe de mutantes, ou contra robôs gigantes perigosíssimos, ou contra uma nação alienígena, mas luta contra a intolerância religiosa. Né? Então, de certa maneira, para o bem e para o mal, os quadrinhos sempre falaram do mundo, né? Mesmo quando eles falavam desse mundo fantasioso dos comics. Né? E nesse registro, né, tanto dos X-Men, do Chris Claremont, né, lá do Deus ama, o homem mata, quanto do Flash Gordon ou do Capitão América, né, eu diria que os quadrinhos falam do mundo em dois registros. Né? Dizer que os quadrinhos falam do mundo é dizer que, de alguma maneira, os quadrinhos refletem, né, de certa maneira, performatizam os valores e princípios de uma cultura, os valores e princípios de uma sociedade, os dramas de uma sociedade, seus conflitos, né? Mas também, num certo sentido,
os quadrinhos promovem valores e princípios, né? Eles propõem valores e princípios, eles são também produtores dessas coisas, né? Então, essas obras são não apenas diagnósticos, né? Painéis, onde a gente pode perceber os valores de uma sociedade, mas são também, têm uma capacidade criadora, produtora, né? Instigadora, promotora, né? E isso de modo geral, e sobretudo nessa linha de quadrinhos que a gente chamaria de graphic novel, né? Desde do Art Spiegelman, lá do Maus, né? O autor do underground americano, que, aliás, foi uma das grandes inspirações do Will Eisner para produzir as graphic novels, né? O momento em que o Will Eisner vira uma espécie de ídolo de uma geração de quadrinistas loucos e loucas, né? Ele que era um sujeito conservador, né? Mas desde o Art Spiegelman, lá, que vai falar do drama dos seus, né? Vai recontar a história dos seus pais judeus no Holocausto e um pouco da sua própria relação com o pai, né? Até Marjane Satrapi, né? Que vai fazer uma belíssima narrativa da sua vida de refugiada iraniana, né? Uma refugiada muito particular, né? Uma refugiada de classe média, de certa maneira, na França, até Joe Sacco, que vai inventar nos anos 90 a reportagem em quadrinhos, né? Vai transformar o quadrinho num espaço para produzir documentários, né? Até Alice Bechdel, né? Que nos anos 2000 vai fazer um diário muito íntimo, muito subjetivo da sua relação com a família e com os pais, numa obra chamada Fun House. E eu acho que essas duas artistas, essas duas quadrinistas hoje, estão numa linha de continuidade com essa herança, né, que vem desde lá do Art Spiegelman, desde lá das graphic novels que surgem lá dos comics underground americanos, né, passando por todos esses estilos que foram recriados nos últimos 30, 40 anos e que excedem, né, inclusive, esse modelo de quadrinho americano, né, que está lá no Osterheld, né, que nos anos 70 faz uma ficção para falar de viagem no tempo, mas que está falando da ditadura argentina, né, ou do Hugo Pratt no Corto Maltese, que está falando, de certa maneira, produzindo uma narrativa contra-hegemônica sobre o colonialismo, né. Os grandes temas da história da humanidade, né, eu acho que tem essas duas dimensões, né, os grandes temas da história da humanidade são os temas do quadrinho desde sempre, né, mas também os microtemas do cotidiano, né? E eu acho que, nesse sentido, o trabalho de Carol é muito representativo, né? Os pequenos dramas da vida cotidiana, né? A pandemia aparece na obra de todas as duas artistas de modo muito prolífico, muito interessante, né? E falando muito dos nossos, né? Falando muito para a gente mesmo, né? Tanto as Cirílicas Tristes da Carol, quanto, né, Confinada da Tricila e agora os Santos, são reflexos da nossa vida comum, né? E, então, nesse sentido, eu queria colocar para as duas quadrinistas na mesa como é que vocês percebem, né, a sociedade brasileira, né, porque o mundo é muito grande, né, a gente botou esse nome grandiloquente na mesa, né? Mas o mundo é muito grande, mas como é que vocês veem a sociedade brasileira e os seus dramas cotidianos na obra de vocês? Em que medida isso é uma coisa que apareceu como um vetor da criação, né? Eu quero falar da vida como ela é, né? Em que medida isso apareceu a vocês, mesmo como uma surpresa, no momento que vocês estão produzindo, que vocês estão escrevendo, que Carol está desenhando, né? Queria colocar essa questão para começar a nossa conversa. Então, eu caí de paraquedas no quadrinho. Eu caí de paraquedas no quadrinho, eu sempre tive o sonho de estudar roteiro, produzir roteiro e estudar para produzir audiovisual, e ainda estou estudando. E eu caí de paraquedas no quadrinho nos Santos. No começo da pandemia, foi em começo de 2020, eu caí de paraquedas nos Santos na 10ª tirinha que o Leandro me convidou para a coautoria. Porque se trata do paralelo de duas famílias Santos, ambas se chamam Santos, uma de classe média e uma pobre negra. Então, nesse paralelo de realidade, a gente vai vendo ali todo o desenrolar de classe, raça, gênero, toda essa luta de classes, todo esse combo de preconceitos muito sutis que muitos de nós, todos os dias, muitos de nós projetamos, sabe? E eu acredito que é isso que acaba
revirando o estômago de muita gente, porque aquilo mexe com o íntimo, que a maioria de nós gosta de esconder. Então, muita gente sempre me pergunta da onde eu tiro inspiração para os santos. Como você se inspira, sabe? 100% dos jornalistas e todas as entrevistas que eu fiz me perguntaram da onde vem a inspiração. Eu falei, não, da minha própria realidade. Minha mãe foi faxineira, minhas tias são faxineiras, eu tenho uma tia que até hoje, com 73 anos, ainda faz faxina, porque precisa fazer. Não pôde ainda descansar. Eu comecei a fazer faxina quando eu tinha 13 anos, por necessidade. Então, isso não é uma realidade tão distante, paralela, como muita gente acha inacreditável, incrível o que eu conto em Confinada ou o que a gente está contando em Santos. Isso aí, tá? É muito fácil invisibilizar a pessoa que facilita a sua vida todo dia. Você tem alguém que limpa, que cozinha, que lava, que passa para você, e aquela pessoa está ali como se fosse o ar que você respira. E quando, durante a pandemia, essas trabalhadoras elas não puderam, por autopreservação, continuar, a gente viu o que viu durante a pandemia e a classe média, ou a classe que se acha média no Brasil, né, Carol? Eles ficaram enlouquecidos e a gente viu aquele show de horror pessoas influentes na internet falando que precisavam muito das suas empregadas domésticas. E para não expor a família Santos, de Os Santos, a gente fez esse spin-off aqui. Seria só um spin-off, seria só meia dúzia de quadrinhos ali enquanto durasse a pandemia. E virou uma história paralela dentro desse universo, também contando essa dualidade de realidades, dentro desse abismo de desigualdade que é o Brasil. Acho que eu vou embora. Tchau. Gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui prestigiando a mesa. E antes de eu responder a pergunta da qual eu não me lembro muito bem, mas eu vou me lembrar, agradecer o evento, né, e a oportunidade de estar aqui com essa maravilhosa Tricila, que eu sou fã, assim como vocês. André também, sério. E esse evento está muito lindo, tem que ter mais. Lencinho, queremos cada um o seu quadrinho todo mês. E adorei a oportunidade e espero que a gente consiga movimentar mais a cena aqui, né, dos quadrinhos RJ. E eu sou a favor de fazer evento de quadrinho onde tem praia, né? Porque eu sou de São Paulo, então, onde tem praia, minha filha, eu estou feliz. Enfim, respondendo a questão, eu parto de um lugar mais psicanalítico mesmo, né? Eu comecei a fazer quadrinho em 2014, porque eu estava passando por uma crise depressiva e eu não conseguia dormir. Então, eu usava as madrugadas para desenhar qualquer coisa, umas coisas bem horríveis, assim, inclusive, num caderno, e não mostrava para ninguém. Então, tipo, era uma coisa para passar o tempo e elaborar um pouco minhas questões. E acho que essa vibe nunca me abandonou, assim. Eu sempre desenho para resolver questões internas. Então, acho que é uma parada do micro transformando em algo macro. Mas eu nunca tive muito essa noção, né, do quanto ia impactar outras pessoas. Eu desenho e desenhava porque eu sentia necessidade. Já tentei desistir várias vezes, porque quadrinho, né, é um bagulho que, assim, dinheiro mesmo não dá, né? É difícil ser artista. Então, eu já quis desistir, nunca consegui, porque é a forma que eu consigo me organizar, primeiramente, né? E aí, quando eu vi que as minhas doideiras dialogavam com as doideiras das pessoas, aí eu fiquei assim, é muito lindo, né? Você se sente menos só, você vê uma função social para o seu trabalho mesmo. Mas, para mim, parte de um ponto mais interno. A série que você comentou, As Siriricas Tristes, né, que vai virar um livro, espero que em breve, Alô Veneta, bora publicar aí. É uma parada que quando eu fiz, eu falei, nossa, que besteira. Eu falei, nossa, ninguém vai entender isso aqui. Aí o negócio, tipo,
comoção, a galera me mandando direct, homens angustiados porque queriam usar vibrador e a mulher não queria que usasse o vibrador. E outras questões mil, assim, que eu fiquei, caraca. E fora os unfollows, eu tomei muito unfollow com essa série, porque ainda escrever lá Siririca é um negócio assim, nossa, mega tabu. Exato. E eu achei que era uma coisa tão besta, mas, cara, comoção geral, assim, era hate, era elogio, era tudo. Então, acho que o meu jeito é falar, quanto mais fundo eu vou nas minhas próprias questões, mais elas se comunicam com as pessoas. E acho que é meio a minha vibe, é sempre desse lugar, assim, antes de querer falar. Assim, é um pouco diferente do meu trabalho com o jornalismo em quadrinhos, né? Porque eu faço cartoon de humor, tiras de humor, mas o jornalismo em quadrinhos já é uma parada que parte do social. É tipo uma questão social que precisa de visibilidade, que precisa ser discutida de maneira responsável. E aí eu me sinto empenhada em fazer esse trabalho com ética e humanização, né, que é horrível dizer, mas pessoas são desumanizadas todo dia nesse país. Então, aí é um trabalho que parte do social e passa pelo íntimo, mas as outras coisas que eu faço vêm do íntimo e vão para o social. Então, enfim, a gente faz de tudo um pouco, né? Carol, você falou um pouco do que seria a minha próxima provocação para vocês, porque a gente estava aqui conversando muito sobre, né, produção de álbuns e de livros, linhas editoriais, né, e vocês duas, tanto Priscila quanto Carol, têm uma dinâmica de publicação na internet, né, no Instagram, Twitter, né, um pouco isso que o Lencinho estava dizendo, né, Confinada e os Santos tem essa dimensão de uma novela que você vai acompanhando, né? Uma novela de 9 quadrinhos, né? Que você aguarda ansioso, né? Um novo capítulo. Né? Carol se publica muito no Twitter. E aí uma pergunta que eu falei, que eu acho que um pouco a Carol já respondeu, mas se quiser complementar, também pode complementar, mas que eu colocaria também para a Priscila, como é que essa dinâmica da internet, né? Que produz uma reação muito imediata, né? Que você publica ali pouco, né, minutos, horas depois você já tem um retorno, né? Como é que essa reação, essa dinâmica da internet mais interativa interfere na produção narrativa de vocês, né? No processo de criação, na definição de temas, às vezes na reconversão de rotas, né? Tá indo por um caminho, vai para o outro, né? Como é que isso interfere para vocês, né? Sobretudo no caso do Confinada, né, do Santos, que é uma história que superpõe relações de desigualdade. Né? É uma história de mulheres, né? Tanto Confinada quanto o Santos, de certa maneira, são histórias de mulheres, né? Mas de mulheres negras pobres, periféricas. Né? Como é que essa relação com o público, que eu suponho é um público de classe média, né? Esse público lê, mas talvez não seja, né? Seria até uma outra questão também, como é que isso interfere na condução narrativa de vocês? Ou se não interfere? Né? Então, os Santos, a gente já sabe como vai terminar, tudo que vai acontecer. Desculpa, gente, a tensão que a gente criou ontem. Priscila não quis me dar spoiler lá fora. Pediu spoiler, você não quis me dar. Você meteu essa de que tem que olhar o Confinada de fazer, mas tem spoiler. Então, Confinada tem um spoiler aqui, porque os Santos se passa antes de Confinada, muita gente não sabe. Então, a resposta imediata do público na internet, no Instagram, fez muito parte de Confinada, porque a gente via muita coisa absurda acontecendo e a gente não acreditava. Eu enviava uma coisa para o Leandro enviava uma coisa para mim, porque a gente trabalha no WhatsApp. O Leandro mora em Portugal. E aí, você viu isso? Você viu aquilo? Não é possível. Não, vamos falar disso. Não, como é que a gente pode encaixar isso aqui na história? Como que a gente vai fazer isso aqui caber aqui? E a gente dava um jeito de encaixar aquilo ali dentro de Confinada, porque o nome em si ele já mostra que a gente está ali retratando um período do Brasil, que a gente vê ali a Ju confinada com a Fran, numa cobertura na zona sul aqui do Rio, ao invés de viajar 1h30, 2 horas para casa todos os dias, e ela preferiu continuar ali para garantir não apenas o emprego dela, mas das colegas também.
E ali naquela relação, ali confinada na cobertura dela, a gente vê muita coisa acontecendo. E essas coisas que estavam acontecendo com influenciadoras, ali todos os dias na timeline do Instagram, a gente via ali influenciadoras completamente sem noção, desobedecendo ao distanciamento social, às medidas de segurança, de higiene. E é uma pandemia que estava matando 3, 4 mil pessoas todos os dias. Então, assim, essas pessoas, elas têm noção de que estão arriscando a própria vida e a vida dos outros, e elas não se importam de arriscar a vida dela e a de qualquer pessoa ao redor, para ela não, assim, pausar o nível de vida, os rolês que ela está acostumada a ir e todos os eventos que ela já tinha marcado, por conta de uma pandemia que estava massacrando, principalmente, trabalhadores braçais do Brasil, que é a força desse país. A gente sabe muito bem que somos todos nós, classe trabalhadora que movimenta a economia desse país, e a gente viu que durante a pandemia que os serviços que a maioria não dá importância são os essenciais para continuar movimentando o país. Aqueles serviços ali que você não está nem aí, mas caramba, fez uma falta do caramba, olha que interessante, como é essencial aquele trabalho que é desvalorizado, invisibilizado, sabe, no dia a dia, na correria das nossas demandas. Então, as coisas iam acontecendo, as pessoas iam respondendo, as pessoas também mandavam muita coisa para a gente que aconteceu em tal lugar, com tal blogueira. Às vezes a gente pegava até referência de alguma sem noção de lá de fora, como se a gente não tivesse suficiente, né? A gente pegava alguma sem noção lá de fora, fazendo alguma coisa absurda, e a gente dava um jeito de encaixar ali dentro da personalidade da Fran, que virou esse megazord, vilã de novela que todo mundo amou e ama odiar até hoje. A pergunta qual que foi mesmo? Como é que você acha, você já falou, como é que você acha que essa relação com as redes, né, e essa publicação que está, né, tipo, meio just in time, né, você está produzindo e está sendo lida, né, muito simultaneamente, interfere nas suas escolhas narrativas, né, suas escolhas criativas. Olha, eu sou bem seletiva com as críticas das quais eu vou me preocupar. Tipo, se for crítica, sei lá, de extrema-direita, haters, misóginos, bolsominions, etc., eu não me importo muito, não. Mas se for, tipo, uma crítica de alguma mulher, alguma mina feminista, eu já fico bolada. Já fico meio... Aí eu repenso, né? Porque eu tô atenta também, né? Óbvio que eu não acompanho toda a repercussão, né? Porque minhas tiras saem na revista TPM todo domingo. E é muito comentário, é muita doideira. E, às vezes, eu não tô com saúde mental para ler tudo. Mas, assim, críticas que chegam até mim, né? Que eu acompanho, e que não são desses grupos dos quais eu não concordo, né? Ideologicamente, no nível brutal. Eu escuto, eu entendo e revejo coisas, né? Já teve... a própria Ciriricas Tristes, no início, eu falava de pornografia, por exemplo. Que, tipo, assim, né? Vamos combinar que é um assunto ainda mega tabu e que não se discute seriamente, que influencia a nossa sexualidade, de fato, não só a nossa, como de adolescentes, crianças, enfim, é uma coisa muito séria. E eu percebi que eu estava tratando desse assunto de maneira um pouco leviana, por conta de críticas de mulheres que chegaram e falaram, acho que você devia rever isso e tal. E realmente eu repensei, né? Na hora você fica meio puta, você fala, não sei, será que eu tenho que ceder a isso? Mas aí, sendo coerente com o meu trabalho, eu preciso rever, tá ligado? E, então, é um processo que acaba sendo contínuo, assim. Eu não sou daquela... Eu já tive muita mesa em evento, palestra, em que tem uns artistas que defendem a liberdade de expressão acima de tudo. Eu tenho que falar sobre o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e se não for assim, eu não sou artista de verdade. Mas eu acho que isso é meio velho. Eu acho que a gente está num momento muito delicado, de muitas transições, de muitas mudanças, né, de comportamento. Se eu for pensar, eu tenho 30 anos e eu conheci o feminismo, sei lá, com 24? Nem faz tanto tempo assim, tá ligado? Eu conheci o feminismo no 3º ano da faculdade. E olha quanta coisa mudou, quanto isso mudou meu trabalho, isso formou meu trabalho, tá ligado?
Então, acho que a gente está vivendo um momento muito efervescente de muitas ideias se contrapondo dentro do movimento social, fora dele, tudo, que a gente tem que estar atento, né? E tem que ser sensível a essas críticas. Óbvio que existe um limite, né? Porque a internet ela não poupa ninguém, então a internet é bem cruel muitas vezes e às vezes você é soterrado por um monte de críticas que só desmotivam, né, você a fazer esse trabalho, mas encontrar esse equilíbrio eu acho que é bem difícil assim mesmo, né? É muito ansiolítica a brincadeira. Sim. Mas eu escolho bem as críticas que eu vou abraçar e as críticas que eu vou ignorar, porque senão eu fico doida. Eu tenho mais questões a fazer, mas acho que a gente podia abrir para o público falar também, né? Então, vamos dar uma abridinha aqui no microfone. Quem é que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para a Priscila, para a Carol, ou para a Priscila e Carol? Alguém quer falar? Quando vocês... Oi? Já tentei. Já tentei ele fora, não consegui. Fazer mais uma enquanto vocês pensam aí, né? E aí, mais especificamente para a Carol, que eu fiquei curioso, né? Eu falei agora há pouco do Joe Sacco, né? Que eu acho que é um negócio muito... Foi uma novidade muito bacana nos anos 90, essa coisa de você fazer jornalismo em quadrinhos, né? Porque a gente está aqui, né? A gente pensa aí as Siricas Tristes e Confinada e os Santos, né? Tem essa tensão de um diário mais interno, né? Como você falou, Carol, mais subjetivo, né? Mais das suas próprias angústias, né? E embora a história, o quadrinho ou o cartoon coloque a personagem em situações do mundo real, coloca, né? Tem uma subjetividade muito, muito forte na construção da cena, né? E Confinada e os Santos é mais a vida como ela é, né? A verdade crua, né? Não tem... Se às vezes o quadrinho, para falar do mundo, faz caricatura, né? Dá uma exagerada, né? Cria uma situação um tanto fantasiosa, Confinada e os Santos não tem nada de caricatura, né? É sintético, a gente pode dizer, né? Sintetizar ali em 9 quadrinhos uma cena que a gente pode, né, perceber às vezes espalhada em 2, 3 meses de relação, né? Mas não tem nada de caricatural ali, aquelas coisas que acontecem em Confinado acontecem de verdade, né? Então tem aqui uma tensão entre uma narrativa mais subjetiva e uma narrativa mais objetiva, mais crua, né? Mas tem essa outra coisa que você faz, Carol, que é o jornalismo em quadrinhos, né? Que é um desafio, né? Porque o quadrinho te instiga à criação, né? E o jornalismo tem talvez outros parâmetros, né? Então, eu queria te perguntar como é que é essa tua dinâmica de fazer jornalismo em quadrinho, né? Como é que você define as pautas, ou se o veículo com o qual você está trabalhando define as pautas, né? Ou se define com você, e como é que você se comporta nessa produção? Como é que é fazer jornalismo em quadrinhos? Olha, imagens de dor e sofrimento. Não, na verdade, não muda muito dos outros processos, porque são sempre questões que estão me incomodando muito, assim, questões que estão me angustiando, né? Eu falo que eu trabalho com ódio criativo. Então, quando eu estou com ódio de alguma coisa, eu vou lá e faço um quadrinho. E a questão das reportagens, geralmente são assuntos que pessoalmente me deixam muito inquieta, né? Então, e na imprensa, né, eu sou formada em jornalismo e, geralmente, como freelancer, a gente que sugere as pautas para o veículo. Então, quando eu trabalhei na Tripper, assim, e na revista Piauí também, sempre são pautas minhas e eu tenho que defendê-las, né, dizer o porquê que aquilo é importante, porquê que eu quero falar sobre aquilo e porquê fazer isso em quadrinhos, né, porque é uma coisa que questionam muito, porque... sempre aquela coisa, mas por que não um texto? Por que não um vídeo? Por que você vai fazer quadrinhos, né? Aí eu fico me perguntando, eu falei, você chega num fotógrafo e fala, por que você faz foto? Tipo, não, né? Só que quadrinho ainda tem aquele estigma de ser uma linguagem infantil ou menos séria, né? Então, até eu ganhei o prêmio Vladimir Herzog, que é um prêmio tradicional do jornalismo,
por conta de uma reportagem em quadrinhos. E aí, entre os jurados, tinha essa polêmica, tipo, mas essa reportagem que ela fez podia ser um documentário, podia ser uma reportagem em texto. Eu falei, sim, podia, mas eu faço quadrinhos, e foi isso que rolou, entendeu? Porque eu me apropriei dessa linguagem e achei que era uma boa ferramenta para trabalhar com aquele assunto, né? Enfim. Mas, fora isso, são temas que eu me interesso, primeiro, pessoalmente, por exemplo, a reportagem que eu fiz sobre as mulheres da Cracolândia, né, chama 3 Mulheres da Craco, está disponível no meu perfil, quem quiser ler na íntegra, e saiu pela Piauí, e foi a premiada, né, no prêmio Vladimir Herzog. Eu morava a 2 quadras da Cracolândia e pensei, eu já fazia trabalho social na região, tal, e aí chegou a pandemia, eu falei, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Porque eu estava presa dentro de casa e as orientações eram tipo higiene, medidas sanitárias e reclusão, e tipo, é tudo o contrário do que uma pessoa em situação de rua vive, né? Que mal tem acesso à água limpa, sabe? Tipo, eu ficava, o que está acontecendo com essas mulheres? Tipo, eu já sabia que as mulheres na Cracolândia têm um problema terrível com menstruação, por exemplo, de não ter acesso a absorvente, usar, sei lá, miolo de pão para conter a menstruação, não ter calcinha, muitas vezes, para segurar o absorvente. Então, fiquei pensando, cara, isso, diante de uma pandemia, que virou, né? E eu estava com muito medo de sair também, isso foi no início de 2020, então isso ficou muito entalado, assim, eu pensei, eu preciso dar um jeito de ir para a rua e vou usar o face shield, luva e tudo que tiver para poder falar com essas pessoas, né? Aí foi isso que eu fiz para essa reportagem. Então, fui atrás dessas mulheres para saber como que elas estavam sobrevivendo, o que a pandemia representava na rotina delas, né? E, no final, descobri que a pandemia era só um problema a mais, porque, na verdade, a violência policial, né, e a violência de gênero mesmo, né, por conta da perda de renda, de todos os estresses do período, foram os principais problemas, né? Não só a pandemia foi só um plus, assim. Mas veio de uma inquietação de observar meu entorno e ver que ninguém estava falando disso, muito menos das mulheres, né, especificamente. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem já suas questões, podem se manifestar, porque eu tenho mais, né? A gente já tem aqui Carol. Você pode? Carol, vem cá. Vou fazer o papel do lencinho aqui agora. Depois eu volto. Oi. Eu tenho uma questão que, na verdade, é para as duas. Eu acho, como é para vocês? Porque vocês trabalham muito mostrando a realidade e dilemas e questões do universo feminino. E isso é muito pouco visto ainda, assim, no universo dos quadrinhos. Eu acho que, assim, historicamente, inclusive, os quadrinhos eles dialogavam muito mais com as questões masculinas e com desejos e anseios masculinos do que com as questões das mulheres. E isso é muito marcante no trabalho das duas. E como é esse desafio, se isso foi desafiador de encontrar aceitação, de encontrar público, ou se isso era uma questão que demandava essa atenção para vocês, e como é ser mulher nesse universo que ainda é um universo muito masculino e que é muito necessária a presença de vocês, então já aqui me colocando assim como admiradora e obrigada. Então, como é ser mulher nos quadrinhos, Carol? Opa! Cortaram meu microfone aqui. Censura. Cara, ótima pergunta. Excelente pergunta, porque os quadrinhos foram criados por homens para homens, assim como a sociedade também. Então, homens que têm o poder aquisitivo maior, eles iam consumir o quadrinho. Como é que você vai atrair esses homens se você não botar uma isca ali? Então, a gente vê nos quadrinhos as super-heroínas, as mulheres sempre muito voluptuosas, curvilíneas e com o traje delas desse tamanho.
Sempre, todas. Você abre qualquer revistinha em quadrinho, é assim. Enquanto os homens são extremamente musculosos e cobertos dos pés à cabeça. Ou seja, é a masculinidade que tem que ser representada ali, enquanto a mulher é sempre frágil, é sempre dependente do homem, delicada e tal. Até mesmo quando ela é uma super-heroína, em algum momento ela vai precisar de um homem na vida dela para salvar ela de algum mal que ela não consegue se livrar. O maior desafio é que a gente está sempre se provando o tempo inteiro. Eu me provo muito mais por ser uma mulher negra, e eu sou roteirista, eu não desenho, então ali a narrativa que eu apresento ali é dessa dualidade de realidades, enquanto muita gente gosta de aplaudir o meu parceiro, Leandro, que é um homem branco, cis hétero, da Zona Sul aqui do Rio, narrando essas histórias que ele não faz ideia de como é sentir na pele. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem homens falando de realidade feminina e eles são aplaudidos, ganham fama, ganham dinheiro, quando a gente conta a nossa realidade, a gente é sempre mimizenta. Né? A gente é sempre chata, falando da nossa realidade. Eu acho que, para mim, incomoda mais o desprezo, o desinteresse do que o mimizenta, sabe? Sim, que é tipo uma parada que, isso é coisa de mulher, não vou nem ler. Tá ligado? Eu acho que pra mim dói mais do que falar que eu sou mimizenta. Sim, é o desprezo pela sua voz, pela não sua... sabe quem é você, não sabe seu nome, não sabe nada, né? Não, e vai supor que você está partindo de um local completamente ignorante. Como você está falando de propriedade, você tem propriedade para falar da sua vivência como ninguém. Você pode ter um parceiro, pai, mãe, qualquer pessoa na sua vida, ninguém sente como você sente. Então, você é proprietária de si para falar da sua realidade, da sua vivência. Como é que alguém vai falar que você não sente o que você sente? Isso acontece todos os dias com mulheres negras, com mulheres trans, com LGBTQIA+, todas as pessoas que pertencem a grupos minorizados. Você é desprezado, como ela falou. Não é você tomar um xingo à toa, é você ser desprezado por falar o que você sente e o que você passa. Então, assim, isso ainda acontece na HQ. Até os próprios fãs de Confinado e os Santos fingem não ver o meu nome ali no crédito. Volta e meia, as minhas seguidoras, que são muito leais, estão ali pontuando que eu faço parte daquilo ali, pontuando que aquela sutileza ali, aquela referência ali no fundo do quadrinho, não foi um homem branco que colocou, foi uma mulher que sabe como é aquela vivência, sabe? Então, assim, é doloroso você furar essa bolha, romper com esse combo de sexismo e machismo e outros preconceitos que tem no quadrinho. Eu acho até engraçado que, pensando na origem do quadrinho nacional, né, no Brasil, no começo, né, do século XX, as mulheres que trabalhavam na imprensa, né, principalmente publicando ou colorindo, ou fazendo arte final, né, de outros artistas homens, elas assinavam com só o sobrenome, para ocultar o primeiro nome e ninguém perceber que era uma mulher, né? Tem até uma caricaturista famosa, que é famosa assim, né, que a gente, pesquisando bem, encontra, chama Nair de Tefé. Ela usava o pseudônimo Rian, para ninguém perceber que ela era uma mulher. E ela era uma caricaturista super ácida, criticava a elite burguesa daqui do Rio, enfim. E são mulheres historicamente esquecidas, né? Eu fui me deparar com com as referências de quadrinistas mulheres, sei lá, na Era Vargas, na ditadura militar, porque eu fiz um mestrado e me deparei com pesquisas que se aprofundavam nisso, com muito custo ainda, porque não tem muita referência, tá ligado? Então, elas não estão nas coletâneas, elas não estão nos documentários sobre quadrinhos. Tipo, mulheres esquecidas. Isso é completamente chocante, sabe? Mulheres estavam ali batendo na ditadura e ninguém lembra delas. Tipo, a Cissa Pinto, a Marisa. Enfim, foi uma pesquisa que eu fiz no mestrado e que me trouxe esse repertório também. Mas sobre os temas em si, né, tipo, eu acho que tem o tal do male gaze, né, que é esse termo sobre o olhar masculino diante ou dentro das obras artísticas, né? Como ele permeia tudo, né, desde o criador, né, desde o artista até o público que está vendo. Então,
Esse olhar masculino ele está impregnado até na gente que é mulher, né? Eu já fiquei muito me questionando, falando, por que eu vou falar disso? Por que eu vou falar de menstruação? Por que eu vou falar de masturbação feminina, né? Eu vou ser taxada de uma pessoa que só faz quadrinho para mulher, né? Tipo, eu não queria também ter esse rótulo, saca? Tipo, eu sei que eu vou lançar um livro sobre masturbação feminina e isso vai imediatamente para a categoria quadrinho feminista, quadrinho de mulher. Só que, cara, tipo, é o mercado editorial que funciona assim, e te coloca em caixas, mas, ao mesmo tempo, esse male gaze agindo de uma forma muito, muito profunda, que é dizendo assim, falar sobre temas femininos é nicho. Agora, falar sobre qualquer outro assunto é universal. Tipo, se o cara fala de qualquer assunto, isso é feito para um público amplo. Agora, se você falar de assuntos de mulher, assuntos ligados à nossa vivência como mulher, é um assunto de nicho. Eu fico, gente, pera, né? Por que falar de menstruação é uma coisa de nicho? Por que isso é feminista? Isso é taxado disso e daquilo? Então, eu falei, vou fazer do que eu quiser mesmo e já era, porque senão a gente fica se limitando também para não ser encaixotada, mas, no fundo, as pessoas também têm que ter acesso às nossas vivências, sabe? Às nossas narrativas. Então, beleza, querem rotular, mas desde que leia, tá bom. Tinha mais uma pergunta? Aristides. Qual o seu nome? Aristides Corrêa Dutra, sou também professor e pesquisador de quadrinhos. Uma pergunta diferente para cada uma, na verdade, né? Para Priscila, eu queria saber assim, se você via novela, porque assim, uma das coisas que a internet, eu acho que trouxe de bacana é o lance do folhetim, né? Que você tinha na literatura do século XIX, que você vai ter nos quadrinhos no jornal no século XX, e que a graphic novel o meio que botou de lado, e a internet trouxe de volta. O que vocês fazem é folhetim puro na veia, assim, né? Eu queria saber se você era público de novela, se você via novela de televisão, como que você vê, se você vê algum peso dessa coisa, porque o Brasil também tem uma história de folhetim fortíssima com a novela de televisão, né? E se isso teve alguma influência no que você está fazendo agora. E para a Carol, assim, como você relaciona um pouco no seu trabalho, eu não sei se você, né, se coloca dessa forma, mas, assim, de um lado, lidando com coisas que, mesmo que você fale de assuntos da realidade, mas que você constrói uma narrativa, vamos supor, próxima do ficcional, e a questão da realidade do jornalismo. Como que você lida com essa questão de realidade e ficção no seu trabalho? Obrigado. Então, eu assisti muito novela quando era mais nova, hoje em dia nem tanto. Cresci vendo novela, minha mãe noveleira pra caramba, sabe? Ela e minhas tias cresceram numa casa que não tinha televisão, então elas saíam assim, aquele grupo de meninas que ficavam na janela da vizinha vendo Irmãos Coragem em preto e branco, sabe? É isso. Então, lá em casa, então, assim, só tinha uma antena, tinha que girar a antena para ver um canal, então todo mundo via aquele mesmo canal, não tinha como. Eu via muita novela, estou acompanhando de novo o Rei do Gado. Então, a linguagem da novela, essa coisa e tal, que vem da telenovela, do rádio, da radionovela e tal, foi o que eu comecei a aprender sobre contar histórias. Sabe? Não, agora vai acontecer isso na vida daquela pessoa que vai relacionar com a vida daquela pessoa e elas vão se cruzar em algum momento. E tem aqueles núcleos todos separados, e em algum momento eles vão se cruzar ali naquela história e vai acontecer alguma coisa. Então, meu primeiro contato com storytelling foram as novelas. Então, assim, eu gosto muito mais das novelas antigamente do que as novelas hoje. Não que as novelas hoje sejam ruins, mas eu acho assim que as novelas elas estão fazendo um pouco do trabalho que a gente faz, né? Que elas estão mostrando mais a realidade, estão partindo para um enfrentamento muito maior, que a galera, a gente sabe, aquela galera estranha da internet chama de lacração, que é você contar vivências de pessoas reais, né, sem aquela ficção toda daquela parte minorizada da novela ou aquela favela de caricatura, que muitas vezes assim não tem nada a ver com a realidade. Então, fui noveleira
muito noveleira, sim. As novelas antigas eu gosto muito. Só quem é fã de Vamp sabe a idade que a gente tem, né? E é isso. Assim, filme eu não via muito, mas a novela era sagrada na minha casa. Demais. Sobre o jornalismo, é uma questão, obrigada pela pergunta, é uma questão que sempre aparece, né? Porque ao você fazer quadrinhos jornalísticos, tem essa impressão de que é uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais não apegada, né, à realidade, enfim. Eu acho que... Eu sou formada em jornalismo, então defendo aqui a graduação, embora não seja mais obrigatória, mas eu acho que a técnica jornalística ela está presente em qualquer formato, né? Se você vai fazer um produto em vídeo, uma fotoreportagem, ou um documentário, um podcast, você tem que ser responsável com aquela informação, com as pessoas que estão confiando, né, as histórias delas para você. A ética ela é a mesma para qualquer tipo de narrativa. E o quadrinho não fica atrás disso. Assim, eu já vi trabalhos de jornalismo em quadrinhos que eram irresponsáveis em relação à apuração. Deixava muito ponto solto, não apurava direito, não checava dados. Isso é uma coisa que, se você abrir um portal qualquer da internet, você vai ver que tem problemas, sabe? E acho que no jornalismo em quadrinhos é a mesma coisa. A potência do desenho, né, o que ele traz de complemento é justamente trazer a subjetividade de um jeito que atrai o leitor, atrai a leitora, e que pode simular situações que você não conseguiria registrar em imagens. Por exemplo, a reportagem da Cracolândia, quando eu fui a campo, né, no fluxo, eu não podia levar celular, não podia levar bloco de anotação, porque estava numa encruzilhada, tipo, de um lado a polícia, que podia suspeitar de alguma coisa, e do outro a galera do tráfico. Então, eu tinha que passar despercebida, não podia registrar, parecer que eu estava registrando, senão, como eles falam, chamar nas ideias, né? E aí não é muito bacana. Então, o quadrinho veio como essa ferramenta que facilitou esse processo de registrar, ainda que fosse pela minha memória, uma situação e uma vivência que eu presenciei. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma apuração boa, ela independe do formato. E se você respeita as fontes e checa os dados e procura fontes confiáveis, isso vai estar presente em qualquer trabalho, assim. E o quadrinho não deixa de responder a essa apuração jornalística. Maravilha. Sim, alguém mais news. quer... Vem cá. Angélica. Boa noite, gente. Primeiro, nossa, muito alto. Um prazer estar aqui com vocês, acompanho vocês, claro que todo mundo aqui provavelmente, né? E acho que uma das coisas que mais apelam são as histórias que são muito boas, né? Eu vou pedir licença aqui para fazer a Marília Gabriela, o que também indica a idade, né? Mas que, se vocês puderem, eu queria umas referências de vocês de boas histórias, ou um personagem que foi marcante para que vocês desenvolvessem as suas boas histórias, ou uma novela, ou um filme, um livro, se vocês puderem, acho que ia ser legal. Angélica, eu li 2 vezes, estava falando aqui com a Carol que eu li 2 vezes. A primeira foi só para absorver o impacto e a segunda para eu pegar todas as referências. O nome do livro é um quadrinho de uma mulher, é um quadrinho nacional chamado Nos Olhos de Quem Vê, da Elô D'Angelo, que, assim, ela, no final do livro, você acha assim, que você é amiga dela. Porque ela passa, é um quadrinho autobiográfico, e passa assim, por toda a fase dela de problemas com o corpo, de imagem. E, no final do livro, ela faz assim, um arco tão interessante da história, que, no final do livro, ela chega no hoje, no agora. Como ela está hoje, todo o processo dela de lidar com as inseguranças do corpo.
E assim, não, óbvio, é uma mulher contando, mas eu acredito que muitos homens também passem por todas essas inseguranças na infância, na adolescência, na juventude, inseguranças sobre o formato do seu corpo, o tamanho do seu corpo, o bullying que você passa com a textura do seu cabelo. Então, assim, eu li 2 vezes, é um quadrinho nacional, vou indicar, vou ver se essa semana eu faço um story indicando, mas é muito, 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 muito foda. Vou contar para ela vai ficar feliz. Quando eu tenho que criar algum roteiro de quadrinhos, eu prefiro ver outras coisas que não sejam quadrinhos, senão eu fico muito impregnada, né? E a chance de você copiar algumas coisas fica maior. Então, eu me inspiro muito, né? Eu pilhei muito no I May Destroy You, uma série da Michaela Coel, que, assim, para mim é deusa. E não só essa I May Destroy You, como ela tem uma outra série chamada Chewing Gum. Tinha na Netflix, mas acho que saiu. Cara, eu amava, eu vi 2 vezes, porque assim, é muito engraçado e ela ironiza muito as situações do cotidiano, né? No Chewing Gum, ela é uma menina virgem, tardia, que quer perder a virgindade, só que ela passa por várias questões fodas de um jeito muito debochado, assim, eu adoro. E I May Destroy You é uma coisa mais... Uma coisa autobiográfica, que ela sofreu um estupro e fez uma série em cima disso. E com umas sutilezas assim, muito chiques. Eu acho ela muito chique. E ganhou Emmy? Enfim, ela é incrível. Mas acho que de quadrinho, que uma artista que eu sempre leio tudo que ela publica é a Liv Stromquist, que sai pela Companhia das Letras, né, uma autora sueca. E o primeiro livro dela que bombou é aquele A Origem do Mundo, que é a história da vulva numa análise sociopolítica, assim. E eu acho ela muito interessante, né? Porque ela usa justamente o quadrinho como uma forma de comunicação mesmo, antes de tudo. Eu já entrevistei ela como jornalista, e ela disse que não se preocupa tanto com o desenho, ela está mais preocupada em desenvolver a ideia e usar o desenho como uma ferramenta que ajuda ela a desenvolver essa ideia. Eu me identifico, assim, acho que também eu não sou lá uma artista muito, né? Mas menino. Assim, eu não sei fazer altos desenhos rebuscados, mas eu, como comunicadora, eu entendo o quadrinho como uma forma de comunicação. E ela faz isso muito bem, de uma forma também debochada, que é um padrão que eu gosto, né? Então é isso, quadrinho Liv Stromquist, que ela acabou de lançar um livro que chama Na Sala dos Espelhos, que é sobre narcisismo e redes sociais, muito atual, não é mesmo? Tem a Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é sobre relacionamentos modernos, amor e paixão na era do capitalismo tardio. Eu acho ela incrível. Ela é cientista política, então ela basicamente faz um quadrinho, um ensaio em quadrinhos sobre um tema bombástico e tabu, né? Então, é isso. E a série eu indicaria Michaela Coel, perfeita. Mais alguém? Acho que a gente ainda tem algum tempinho. Nancy. Oi. Eu participei eu acho que é a Catarse, né? De quando teve a arrecadação. E eu me lembro que quando vocês teriam, acho que 100 volumes vendidos, vocês iriam doar 1. E eu queria muito saber, porque quando eu voltei para ver se conseguiram concluir, veio mais de 600%, né, de arrecadação. Foi absurdo. E queria saber quantos quadrinhos foram doados para as escolas e como foi o resultado disso depois. Se houve um retorno dos alunos, porque dentro da história tem a menina que fala para os amigos da escola sobre o serviço doméstico e tal, faz até amizade com o menino que fazia bullying. E como é que foi esse resultado? Se professores vieram falar com vocês depois, se mães de alunos, e o que veio depois de Confinada? Então, Nancy, a parte mais legal é que, mesmo antes de saber que poderíamos publicar um livro sobre Confinada, ou até mesmo os Santos, eu e Leandro tínhamos esse acordo de, a cada X números, a gente ia doar para uma biblioteca comunitária. Então, a Todavia abraçou essa ideia e a gente estourou a meta em 6 vezes.
e várias pessoas doaram a mais. Então, essa doação a mais, a gente pôde doar muito mais para várias bibliotecas comunitárias pelo Brasil inteiro. E, assim, muito antes do livro sair, professores vêm falar, alunos vêm falar, muita gente usa as tirinhas em sala de aula, em trabalhos e exercícios, porque é o cotidiano, é a história do Brasil em quadrinhos. É só um formato diferente que a gente está contando. Então, assim, desde quando eu tinha uma página de ativismo e tal, muitos professores vinham falar do formato que eu criava conteúdo ali sobre grupos minorizados, antirracista, feminista e tal. Então, eu levei toda essa minha bagagem de ativismo e anos de estudo de gênero, raça e classe para dentro do quadrinho. Foi através da minha página que o Leandro entrou em contato e ele viu que eu tinha propriedade, estudo e honestidade intelectual para compor essa realidade. Então, quando a gente estourou a meta e tal, e teve muito, muito além do que a gente imaginava, muito além do estouro da meta, a gente pôde doar muito mais. Tiveram várias bibliotecas que receberam 2, 3 exemplares. E o retorno, assim, nem todo mundo postou, e claro, nem todo mundo falou sobre, mas muita gente veio falar com a gente, veio agradecer a gente, e a gente recebeu, assim, vários conteúdos e fotos e vídeos de sala de aula inteira, estudando e usando o livro como referência. Então, assim, é o que eu acredito que a gente pode transformar a nossa sociedade ou o futuro mais justo através da educação. Então, se o livro a gente pode invadir a sala de aula para falar de racismo, de feminismo, de violência de gênero, de educação sexual e utilizar o trabalho da Carol, por exemplo, para falar de todas essas questões, eu acho que o caminho é na educação. Como ninguém nos chamou a atenção, estou vendo o lencinho ali, mas ele está aparentemente tranquilo, eu acho que a gente tem mais espaço. Alguém mais quer falar? Tem mais alguém? Se não, eu tenho talvez uma última provocação a vocês, né, que acho que uma sai aqui de perto da caixa de som. Acho que uma coisa que apareceu muito nas outras mesas, né, em algumas falas, é que esse é um espaço que também, né, onde tem circulado muito jovens ou não necessariamente jovens, né, mas novas aspirantes a quadrinistas, né? E aí eu queria que vocês, né, talvez, né, numa última fala, né, se colocassem aí como é que vocês acham que está o mercado editorial de quadrinhos no Brasil, para o tipo de quadrinho que vocês fazem, como quer que vocês queiram entender essa minha expressão, né, e o que vocês diriam para aspirantes a quadrinistas, né, de modo geral e mais especificamente para jovens mulheres aspirantes a quadrinistas. Bom, eu escrevo, eu não desenho. Quero até aprender um dia. Então, escreva. Coloque para fora o que você quer ilustrar. Escreva ali como você quer que aquilo ali se torne um desenho, uma ilustração, um quadrinho. De alguma forma, bota para fora no papel o que é que você espera da sua arte. Até você encontrar um traço que te defina, até você encontrar uma identidade visual, porque também existe todo esse processo quando você está aprendendo a desenhar. Aí você vai buscar referência e você pode acabar se contaminando com a referência. Então, escreva. Porque se você... pode até ser que você não aprenda a desenhar, mas se você escrever, você pode trabalhar com um autor, como eu trabalho com o Leandro, você pode fazer um audiovisual, você pode escrever um livro, você pode... As possibilidades são infinitas quando você aprende a escrever o que é que você quer contar. Então, a minha dica é essa: escreva, bote para fora, compre um caderno e extravasa ali tudo que você quer. E aí você pode rascunhar, começar a rascunhar, procurar uma escola de desenho e tal, mas, a princípio, escreva, bote tudo ali que você sente no papel. Nossa, só tem coisa deprê para falar. Pode pular?
Não, mas assim, complicado esse mercado, né? Eu diria assim, muita gente fala, eu vou largar meu emprego para viver de quadrinhos. Eu falo, pense bem, viu? Porque eu sou jornalista, né? Nem estudei arte, de verdade. Só que assim, eu tenho uma coisa que segura a minha onda, né? Se der tudo errado no quadrinho, eu posso voltar só a escrever texto e já era, saca? E aí, engraçado que eu trabalho com quadrinhos assim, mais profissionalmente há 8 anos, publicando, e faz apenas 2 que eu digo que eu vivo de quadrinhos, assim, que a minha maior parte da renda vem disso, sabe? Então, já se vê que não é muito fácil. Então, acho que o que eu converso com muitos colegas, né, que também trabalham com quadrinhos, é isso, é ter um plano B, assim, né? Tipo, não fazer só quadrinho ou só ilustração e ter outras áreas que você pode arrumar trabalho, assim, e equilibrando as coisas aos poucos. Tipo, porque a parada de largar tudo para viver disso é muito arriscado mesmo, né? Até porque as pessoas muitas vezes não valorizam, não remuneram. Até hoje eu recebo propostas de trabalho sem remuneração, tá ligado? Então, eu fico, caraca, 8 anos nessa parada e venho lá uma agência de publicidade gringa perguntar se eu posso publicar não sei o quê sem dinheiro nenhum. Eu fico, gente, alô, né? É muito desvalorizado ainda, né? Então, eu diria que é tentar ir fazendo o que dá, o que é possível, né? Dentro da sua rotina. Eu mesma estou para publicar livro agora, depois de 8 anos, porque é isso, corre da grana, corre dos trampos. Não conseguia parar para terminar o livro, sabe? Porque é um trabalho que não é remunerado. Você só ganha quando você publica e é uma porcentagem micro, né? Então, eu fui fazendo o que dava. Tipo, não consegui fazer um livro lá de 500 páginas que eu queria, eu vou fazer um compilado de tira e uma história curta. É o que é possível para mim hoje, sabe? Enquanto não vem uma herança aí, né? Assim, se você for herdeiro, fica à vontade, largue seu emprego, mas se você não for herdeiro, sinto muito. Ai, que deprê, né? Faz uma pergunta mais assim, mais animadora. Eu participei de um painel que se chamava assim, qual é o nome da arte no Brasil? E a arte no Brasil é uma arte de resistência. É uma arte de resistência, é um país que não valoriza a própria cultura, um país que, nos últimos anos, combateu a educação, e, até hoje, artistas não são valorizados. A gente vê aí pessoas muito famosas se aproveitando de uma lei e uma cidade que não tem nem infraestrutura, pagando shows milionários, mas um evento de arte, de literatura, por exemplo, não tem. A Prefeitura de Niterói tem dinheiro pra caramba, todo final de semana tem show de artista lá, mas não tem uma feira do livro, por exemplo, sabe? Então, a gente, antes de tudo, você tem que conhecer a realidade. Não apenas a sua realidade, mas a realidade da área. Seja ela qualquer área que você queira trabalhar, conheça a realidade primeiro, antes de você, quero viver só da minha arte. Eu vejo muito esse discurso no Twitter. Vender a minha arte na praia. Isso. A galera de 20 anos de idade, quero viver só da minha arte, a minha paixão. Eu falei, peraí, bota o pezinho no chão, vamos conversar, sabe? Não é assim. E se organizar quando é possível, né, politicamente, para exigir que esse recurso também venha para quadrinhos, por exemplo. Gente, tudo é político, não tem como fugir desse debate. Tudo, absolutamente tudo que você pensar é político. Até 2018 eu estava fazendo faxina. Eu tinha uma página de cyberativismo, 100 e poucos mil seguidores, não ganhava R$1, sabe? E a página foi derrubada ano retrasado e eu tinha essa parceria com o Leandro nas tirinhas e na charge da Folha de São Paulo, que, por sinal, sou a primeira chargista negra da Folha de São Paulo e eu não desenho. Durmam com essa. Eu estava conversando com a Marília. Eu falei, não, acho que você chegou antes de mim. Ela falou, não, você chegou primeiro. Caraca, é verdade, amiga, é verdade. Eu falei assim, caraca. Mas é isso. Oportunidade para a gente chegar muito mais tarde. Depois de 8 anos que a mulher vai lançar um livro, eu ainda não lancei o meu próprio, eu ainda estou escrevendo, mas é tanto corre, que você não tem cabeça para sentar e finalizar os seus pensamentos.
Então, bota o pé na realidade. Não, quero viver da minha arte. Em algum momento você vai viver da sua arte, mas por enquanto você precisa pagar as contas. E aí, faz como? E fazer o que é possível dentro dessa realidade, né? Exatamente. Porque é isso, fazer histórias menores, fazer coisa para o Instagram, fazer coisa que não vá tomar todo o seu tempo do ponto de prejudicar a sua vida, saca? Acho que o caminho que eu segui foi esse, sabe? Sim. E fazendo ali pelas beiradas. Isso aí. Gente, queria agradecer enormemente. Nossa, isso tá... Eu queria agradecer enormemente, em nome do evento, né, as duas artistas, né, a Tricila e a Carol. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, né, até agora na mesa. Tricila, Carol, palavras finais, lançamentos, indicações, contatos, etc. Queria uma cerveja. Fiquei esperando a cerveja da mesa. Mentira. Gente, obrigada. É minha primeira vez aqui no Circo Voador. Falando um pouco de realidade, nesses últimos 2 anos é a minha primeira vez com um monte de coisa. Primeira palestra que eu fiz foi num teatro em Curitiba, para 400 pessoas. Eu estava me tremendo inteira no palco, vocês não têm noção de como foi aquilo. Então, assim, como a gente estava falando na pergunta anterior sobre realidade do artista, da mulher no quadrinho, na escrita e na ilustração, as coisas acontecem muito tardiamente, o reconhecimento vem muito tardiamente, principalmente quando você não acumula um mundo de funções para fazer sozinha, como você lançar teu quadrinho, escrever, lançar teu quadrinho independente para ganhar um dinheiro, e você, sabe, vira um megazord e a saúde mental vai para o lixo, como muita gente que eu conheço. Então, eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora escutando a gente, que veio no evento hoje, e muito, muito obrigada do fundo do coração a quem fez a pergunta e quem não teve coragem de fazer a pergunta. Depois pega um autógrafo ali fora, tá bom? E é isso. Tem um mini spoiler que vai ter um livro seu, é isso. Spoiler. Sim, mas eu não ilustro. Vai ser um livro que fala um pouco mais assim de autoconhecimento, e vai ser mais umas cartas para do que assim uma coisa mais visceral como Confinada e os Santos. Tipo, editor já tem ou tá em busca de? Todavia. Ih, olha lá. Chama na chincha. Alô, aí sim, Brasil, esse é o Brasil que eu quero. Gente, obrigada por estarem aqui, por terem ouvido a gente. O meu jabá eu vou lançar 3 livros esse ano, se a deusa quiser. Um deles chama Siriricas Tristes e Outras Infelicidades. É deprê, mas é engraçado também. Vai sair pela Veneta esse ano, em tese no primeiro semestre. Estamos aguardando a produção gráfica. Tem esse. E também o spoiler de que são compilados de tiras, mas uma história inédita, que é tipo um manifesto para o Brasil, do Oswald de Andrade, revisitado, feminista. Então, espero que o Oswald se remexa lá no túmulo, porque ele era bem escrotinho. Tem isso. Aí tem um outro livro que eu vou publicar sobre depressão e autobiográfico e positividade tóxica, uma loucura. Tem que entregar, o editor está me cobrando. Espero fazer nos próximos dias. E o terceiro, que é um convite também, mas a Elô D'Angelo, que é autora de Nos Olhos de Quem Vê, que a Tricila comentou, e mais a Bebel, que é uma editora de São Paulo, a gente vai lançar uma coletânea que chama Boy Dodói. E são histórias de boys dodóis, mas não é dodói no sentido psiquiátrico, é dodói no sentido machismo, doentes do patriarcado. Red Pill, enfim, coisas da masculinidade frágil. E a gente vai abrir uma chamada, possivelmente essa semana, para várias pessoas mandarem textos. Tem lá tudo explicadinho, bonitinho. E aí a gente convidou 11 artistas para desenharem essas histórias. Então, tem minas de vários estados, de várias realidades diferentes.
E acho que vai ser babado. Então, quem quiser contribuir com histórias, né, a gente vai selecionar as 11 histórias, mas dá para fazer uma bíblia, né, menina? Mas, a priori, essa primeira edição vai ser só 11, entendeu? E, então, fiquem ligados no meu Instagram e da Elô também, que a gente vai divulgar a convocatória por lá. Acho que é isso. O jabazinho feito. Obrigada, lencinho maravilhoso. E obrigada a vocês que estão aqui no evento. E é isso. Valeu. Tchê, som. Bom, queria avisar que o jabá também do André Videira é Estúdio 69, Brass, Biquíni Jogador, as melhores festas aí, fanfarras, ele sempre está puxando, além de entusiasta dos quadrinhos, o André também é um entusiasta da cultura, ocupando a rua, acessível para todas e todos e todos. Bom, cara, muito obrigado mesmo a vocês três. Foram várias mesas, eu acho que cada uma somou alguma coisa nesse amalgama, nessa coisa que é pensar quadrinho, fazer quadrinho, mas eu acho que vai além do quadrinho, vai o que a gente quer enquanto estar junto, enquanto fazer um evento, enquanto sociedade, enquanto poder brindar a vida, enquanto poder brindar a arte, enquanto poder espalhar tanta cultura, e para um espaço desse tão icônico como o Circo Voador. Não é porque eu trabalho aqui, mas é porque eu tenho certeza que o Circo Voador ele bate diferente, até para quem nunca tinha vindo, para quem nunca esteve, sabe, por conta de gravações, por conta de registros. Não poderia chegar esse momento aqui sem agradecer a uma pessoa muito especial para que isso aqui tudo tenha saído nos trinks, que foi a Nath Moraes. A Nath Moraes, eu só dei pinta. Quem trabalhou de verdade foi ela. Uma salva de palmas, Nath Moraes. Faz barulho aí, Circo Voador! A gente faz eventos até domingo também, mas foi muito atípico também um evento no Circo Voador com uma duração tão longa, né? A gente começou às 10, estamos indo até daqui a pouco às 8. Tudo bem, a gente pode fazer um after, tá? Mas os funcionários estão indo até às 8. Então também eu queria pedir uma salva de palmas a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Circo Voador que passaram esse domingo com a gente. E alguns se encantaram pelos todos os quadrinhos. Faz barulho aí para os funcionários e funcionários do Circo Voador, rapaziada! E com esse mesmo entusiasmo também, eu peço uma salva de palmas para esses maravilhosos dezenas de expositores e expositoras, pequenas e médios editores, vendedores de artigos geeks, desenhistas, caricaturistas, enfim, quem esteve aí ocupando essas barracas aí com a gente, quem esteve lá na galeria também, vendendo vinil, blues, essa coisa toda, então uma salva de palmas para todos os participantes, todas as participantes do Cada Um no Seu Quadrinho, primeira edição, barulho, 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 barulho. Gente, emocionado de fazer essa bagunça aqui com vocês, emocionado que cada um e cada uma vieram, acho que foi um dia muito rico, um dia de sol, né, a gente fica com medo, que assim, será que o Carioca vai pra praia? Mas tem chuva também? Ah, não, tá chovendo, não vou. Então foi um desafio a gente fazer isso aqui. Poxa, realmente, mais uma vez agradeço ao expositor e expositor, a galera ficou no sol ali, realmente, com muito amor pelo trabalho. Agradeço também a Todavia, que veio representando aí, trouxe os livros aí da Tricília e também as outras publicações que eles trazem. Quem filmou, fotografou, marca a gente, cada um no seu quadrinho, se puder também marca o Circo Voador, para a gente poder fomentar. Eu não sei se vai ter a próxima, mas eu já quero a próxima. E aí vamos descansar, né? Quer dizer, não sei se com a Carol na cidade, não sei quando eu vou descansar, mas eu pretendo descansar em breve e a gente poder botar a cabeça no lugar e pensar. Nath tem mais recados. Manda, mas isso nem eu sei que e-mail é esse. É isso. Vai lá hoje vai no Instagram, vai no Instagram da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e fala, Cultura Rio, acho que é Cultura Rio. Vai na Cultura Rio e fala, o evento foi massa demais, quero mais, foi da hora, foi bom pra Dedéu, foi legal pra Chuchu, foi, outra gíria antiga. Não, dessa não, muito inteira. O que é? Supimpa, foi chocante, foi maneiro, um encontro com vários petardos, com vários autores e autoras maravilhosos que estiveram aqui hoje. Cara, eu acho que teve muita coisa bacana que passou, e não só aqui, a minha surpresa foi com as inscrições, que até a gente falou, é coração de mãe, bota todo mundo aí. Aí a Nath falou, não, mas só olha aí para ver se não vai ter um cara lá fazendo quadrinhos de ódio, né? Quadrinhos nazistas.
E, cara, ninguém... Essa turma não procurou a gente, não. Essa turma aí, enfim, deixa essa turma lá. A turma que está aqui é uma turma boa, é uma turma muito legal. Quem não vê o Circo Voador, convido a estar aqui em outras vezes. E, claro, botei essa semente, falo aqui em público, esse compromisso. No Circo Voador não é só uma casa de show. Então, também, se a gente puder fazer outras ações de quadrinistas aqui durante a noite, em outros shows, outros espetáculos, estarem junto com a gente, vai ser um prazer, novamente, receber cada um e cada uma. E por fim, a Nath rodou um monte de cartaz aqui, a gente esqueceu de oferecer ao longo do dia. Então tem um cartaz maravilhosamente feito pelo cartunista Cada, que cada um, e quem participou mais cedo está aqui retratado. Pode até pedir autógrafo, o pessoal está vindo pedindo autógrafo, vamos dar aí, desenha aí, não sei o que. Então quem quiser pegar o cartaz, está aqui, ó. Não vou dar não, tem que levantar. Levanta aí, gente, levanta aí, vamos pegar o cartaz. Eu também não quero... tá vindo, ó. Pronto, a Legião da Boa Vontade, tá vindo aí, são eles. Senhoras e senhores, muito obrigado. Mais um pouco de música com o Renato Lima, mais um pouco de feira para vocês. Esse foi o Cada Um no Seu Quadrinho, no Circo Voador, primeira edição. Faz barulho aí, Circo Voador! Cada um no seu quadrinho.